Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, a você estrangeiro, Deus abençoe sua vida. Quero ler aqui no Salmo 115, o verso de número 13, que diz o seguinte: Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Bem, somente este verso aqui fala sobre Deus, o abençoador. Na maioria das vezes, as pessoas se aproximam de Deus com segundas intenções. Parece que sempre quando vamos buscar a Deus, a gente já quer alguma coisa para Deus, pedir para Deus. Mas as Escrituras já vêm dizendo que Deus abençoará tanto pequenos quanto grandes. Seja de posição status, seja status social, seja a estatura. O interessante é que a bênção de Deus não é só para alguns e outros não. É conhecido como bênção comum. Deus abençoa todas as famílias da terra. Com saúde, com livramento. Deus, às vezes, permite que sonhemos, tenhamos visões, mas nós nunca devemos esquecer que Deus, por Ele ser o abençoador, nós precisamos nos aproximar mais dele do que recebemos. O abençoador é mais excelente do que aquilo que ele nos abençoou ou nos deu para desfrutar nessa terra. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus e só querem algo de Deus. E quando recebe, eles simplesmente abandonam a congregação, a casa de oração, digamos assim, a casa de sacrifício. Que a igreja, propriamente dita, não é templos feitos por mãos humanas. O templo de Deus vivente é você, eu. Nós somos o templo de Deus nessa terra. Por isso, nos aproximemos de Deus com confiança, sabendo que Ele já nos abençoou com rica bênçãos dos céus. Deus abençoa você, seja pobre, seja rico. Deus abençoa você, seja você preto, branco, pardo, indígena, de todas as nacionalidades do mundo. Deus liberou a sua bênção comum a toda a humanidade. Ser abençoada por Deus, por ser criação de Deus, não nos dá também o direito de retornar para Ele, para uma cidade que Ele fez para os santos, os remidos, os que se curvaram diante daquele que Ele enviou, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele abençoou o grande e o pequeno. A bênção de Deus repousa sobre a sua vida, sobre a sua família. Mesmo você sendo abençoado aqui nessa terra, com prosperidade, com florescimento, com heranças que são os filhos, todavia, é preciso lembrar que a nossa trajetória aqui nessa terra tem resultados, seja benéficos ou não, vai depender do que você faz com a bênção de Deus aqui na terra. Se você usar a bênção que Deus te deu para o bem, então já é um bom caminho. Mas também não substitui a confissão, o entregar-se a Cristo e viver de acordo com os ditames, as leis de Cristo, e não a maneira que você possa pensar que é ser discípulo. Devemos ser discípulos a maneira que Cristo deixou escrito, e não do nosso jeito. A bênção de Deus está sobre sua vida. Deus lhe abençoou.
Deus lhe colocou entre famílias, no meio de famílias. Você pode ter até um reconhecimento social, um status, mas tem que lembrar que a vida não é só aqui. O mundo materialista pode até difundir essa ideia. Morreu, acabou tudo. Não, não é assim que funciona. Deus soprou nas narinas do homem e se tornou alma vivente. Então o espírito que Deus soprou no ser humano há de retornar para ele, para prestar contas. Se viveu decentemente, com honra, com decoro, com prudência e confessou a Cristo, vai entrar na Nova Jerusalém. Passando disto, o caminho é tortuoso, negrura, escuridão, sofrimento. Você decide. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Complete-a reconhecendo a Deus no seu caminho. Entregue a sua vida a Cristo. Não tome nenhum tipo de decisão que possa prejudicar e danificar a tua alma. O Senhor nosso Deus, Ele te ama. Ele não me ama mais do que ama você. Ele nos ama com a bênção comum. Nós estamos na mesma condição. Mas em algum ponto da minha trajetória, eu decidi seguir a Cristo. Pode pensar que eu sou perfeito, que eu não peco, que eu não erro, não. Muita coisa mudou de lá para cá, mas ainda está mudando. E é isso que Deus quer. Ninguém muda de um dia para a noite. É um processo de Deus na nossa vida. Você já é abençoado por Deus. Você tem vida. A vida é um dom de Deus. Ame esta vida, preserve ela. Cuide-se. Não se envolva com coisas que você sabe que Deus não autoriza, que Deus não aprova. E como saber se Deus autoriza ou não? A Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai lhe dizer se pode ou não pode fazer certas coisas. Existem muitas coisas que você e eu não podemos fazer, não porque não queremos, mas porque existem proibições. Essa proibição não é porque Deus não nos ama, é para nós não danificar a nossa alma, é para que o nosso caráter não seja obscuro por causa do pecado, mas que a graça de Deus, a bênção que Deus nos deu, tanto a grandes quanto a pequenos, devemos preservá-la e reconhecer que Deus é que faz isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, você estrangeiro, reconheça a Deus no seu caminho. Você é abençoado por Deus. Toda a humanidade é abençoada por Deus. Reconheça isso, se voltando para Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe restaure e nunca esqueça, a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos. Toda a humanidade é abençoada porque é Deus que fez todo ser humano. Agora só reconheça, voltando-se para Ele e usando as Escrituras como manual de instrução para saber o que Deus autoriza e não autoriza aqui nesta terra. Deus abençoe.